O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 24 de março de 2026, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque o dia está quente. E qual que é a cura para o calor? Uma geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, esse era para ser o programa de sábado, mas novamente tivemos alguns imprevistos. Ele teria sido feito ontem, mas os imprevistos parece que se tornaram previstos e por isso ele está sendo perpetrado hoje, ok? Mas vamos em frente. E para a introdução dele eu quero falar da etimologia de um adjetivo, do adjetivo canalha, que vem do termo italiano canalha. A sonoridade é a mesma, só difere na grafia. E que ele é oriundo do termo latino canis, cão. E canalha era utilizado na Itália para se referir a uma matilha ou uma cachorrada. Só que na questão de se referido ao cão, ao cachorro, é na parte ruim do cão. O cão é um animal, uns falam, o melhor amigo do homem. Claro, ele é amigo do homem até a página 3, sendo que ele morde, às vezes, o próprio dono, come os seus dejetos. O cão tem umas manias meio estranhas para quem gosta de cachorro. Tem uns caras, o cachorro acabou de comer merda e vai lamber a boca do cara, o cara deixa pra lá. Então, a prática da cachorrada é não no sentido do cão defendendo o homem, mas do cão agindo como cachorro. O cachorro que acaba de lavá-lo, quem tem cachorro sabe que o cachorro faz e procura merda para se esfregar nele, né? Para para terminar o serviço. O cara limpinho e o cachorro vem tudo cheio de bosta pro dono de novo. É nesse sentido, ok? Mas vamos ao programa de hoje e conversaremos mais sobre a cachorrada ou a canalhada, essa canalha, na sequência. No programa Gico Booking, propriedade estigmatizada, almas perdidas, cujo link está na descrição, eu falei da lei do esquecimento, cuja violação atualmente resulta em uma multa de 20 milhões de euros ou 4% do faturamento anual mundial de uma empresa que a fizer. Isso na comunidade europeia. Todavia, Miriam Big Pig me perguntou, alguém já foi multado? Sim, não com esse valor, dado que o ocorrido se deu na Bélgica. Mas é uma punição.
Só antes de entrar na história, para quem chegou agora, a questão da propriedade estigmatizada no Japão é o seguinte: quando morre uma pessoa dentro de uma casa, seja de causas naturais ou artificiais, o espírito da pessoa fica por lá assombrando a casa fica assombrada, por isso chama de propriedade estigmatizada. Então, quando uma pessoa vai alugá-la ou comprá-la, o responsável pelo comércio tem que passar para a pessoa a capivara da casa, tem que passar o histórico para saber onde é que ela está pisando. E que eles querem, e como isso dificulta as vendas, eles querem, assim, a partir de 3 anos, que implantar uma lei do esquecimento, ou seja, não pode falar para a pessoa que o lugar é assombrado, ou seja, o cara aluga uma casa e fica lá convivendo com o fantasma, porque não foi avisado cada lei do esquecimento. Essa é a questão ruim da lei do esquecimento. E eu citei como nós fomos para a Europa, por quê? Porque eu citei a Cecília Sopenha, que está invocando a lei do esquecimento lá para apagar o passado dela de atriz pornô. Ela é uma mulher distinta. Ela acredita que apagando o passado, ninguém mais sabendo que ela, um dia ela foi atriz pornô, passou a ser uma mulher distinta, uma mulher honrada. É o famoso lavô tá novo. Vai nessa, mano. Vai nessa que eu já vi muito nego pegar gonorreia com essa conversa. Lavô tá novo. Mas vamos lá. Em 15 de julho de 2020, vamos agora à história da punição. Em 15 de julho de 2020, no site da SIC, publicado foi o artigo de autoria de Matt Hurk, alcunhado de Google multado em 600 mil euros no direito de ser esquecido na Bélgica. Lendo-se que a autoridade belga de proteção de dados anunciou que impôs uma multa de 600 mil euros à empresa Google da Bélgica por falta de conformidade no direito de ser esquecido pedido por um cidadão. Todavia, numa decisão histórica para a proteção de dados pessoais, esta foi a multa mais alta aplicada por aquela autoridade até o momento, segundo explicou a instituição em comunicado citado pela agência France Press. O cidadão que apresentou a queixa, cuja identidade não foi revelada, o cidadão que apresentou a queixa, cuja identidade não foi revelada, por isso ele é o cunhado de X, o senhor X, o Mr. X aí, mas que é apresentado como uma figura pública, pediu ao Google da Bélgica para desassociá-lo de artigos obsoletos que danificavam a sua reputação, que eram encontrados através dos mecanismos de pesquisa daquela empresa. Parte das páginas que ele queria ver desassociadas ao seu nome diziam respeito a uma possível rotulagem política que o próprio refuta. Uma segunda parte refere-se a uma queixa de assédio contra ele que foi declarada infundada há muitos anos. Nota: como se tratará mais adiante, o fato não passa de um boato, é só um boato. Um boato que foi instrumentalizado contra o reclamante. Do contrário, ele não reclamaria. Ademais do livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, Romeu Tuma Jr., seu autor, cunhou a sigla STG, Supremo Tribunal do Google. Sim, o Google de novo. Com detalhe, o livro em questão foi lançado em 2013, conquanto que este artigo é de 2020. De volta ao livro do Sr. Tuma Jr., ou seja, o negócio não é de hoje. Nele se lê que estipulava-se primeiro o alvo e depois passava a gerar supostas informações sobre ele, sempre com dossiês ou grampos. Só o vocábulo alvo em si já induz que ninguém mire em algo para errar. Tivemos industriosamente a juntada de relatórios e inquéritos e, pior, sem qualquer compromisso cronológico com a realidade dos fatos. Só parar aqui para dar uma explicação, ou seja, quando ele usa esse termo sem qualquer compromisso cronológico com a realidade dos fatos, é o seguinte, eles falam o que esses grupos fazem.
Eles tentaram atribuir isso à direita, as milícias digitais, gabinete do esse papo furado. E eles que fazem o que eles fazem? Eles começam a soltar uma infinidade de informações. Eles montam blogs à torto e direito e começam a soltar uma infinidade de informações à torto e direito, sem comprovação nenhuma, sem a questão cronológica, sem um tempo estabelecido. Para quê? Para que a coisa não possa ser investigada. Lembra que eu falei da canalice? Ou seja, eles são canalhas, estão lidando com canalhas. Então eles soltam a coisa. Então o negócio pode ter acontecido há 10 anos, pode ter acontecido ontem, pode nem ter acontecido, pode ser um acontecimento futuro. Eles conseguem também falar de acontecimentos futuros. Eu lembro aquela vez que soltaram os relatórios, que vazaram os relatórios da Lava Jato, muitas datas do relatório, olha, era do futuro. Eles viajavam para o futuro e trouxeram o relatório, tinha datas no futuro, para tentar o quê? Melar a Lava Jato. Aí, voltando ao texto do senhor Tuma, aí, antes de qualquer coisa, você vaza na imprensa esses relatórios e condena o acusado no tribunal em que os sites de pesquisa se transformaram. Enfim, há um festival de elucubrações, achismos, plantações, invenções que resultam simplesmente no arquivamento dos inquéritos abertos e reabertos, não sem antes se prestar a uma condenação sem qualquer efeito no mundo jurídico, porque não tem comprovação dos fatos, mas com toda a força de uma sentença de morte no mundo virtual, nos sites de busca, no que chamo de STG, Supremo Tribunal do Google. Para o melhor entendimento do Supremo Tribunal do Google, assista a live A História Secreta da Campanha das Sombras que salvou as eleições de 2020, a desinformação, cujo link está na descrição. Sim. Ah, Matheus, mas como é que a pessoa pode ser julgada? Porque você, por exemplo, você busca algo relacionado àquela pessoa, o que vai acontecer? Aquilo que se chama de ocupação de espaço, que o Olavo de Carvalho sempre falava que é o sistema da esquerda atuar com ocupação de espaço. Aparece trocentos artigos falando de uma infinidade de coisas que não tem base em porra nenhuma. Eles chegaram, eles fazem isso, agora está um pouco mais difícil de fazer, mas eles ainda fazem o quê? Montagem na Wikipédia. Eles entram lá que na Wikipédia você pode editar coisa. Tinha um sistema de edição lá que a pessoa... se outras pessoas concordassem com a edição, ela era aprovada. Então eles fazem um jogo de equipe. Esse é um jogo trabalhado na Wikipédia. Por isso que o Wikipédia não é confiável. Porque os caras chegaram uma vez lá a falar, colocar na Wikipédia, eles fizeram isso, um grupo anti-Estados Unidos, falando que o 11 de setembro não existiu. Aquilo era tudo projeção holográfica, não existia torre gêmea, foi tudo uma projeção holográfica. E estava lá. Eu lembro só na Veja. Eu ainda li a Veja. Dava para ler. Saiu lá, justamente uma crítica à Wikipédia, falando que os caras publicavam qualquer coisa, como publicam ainda. Claro, eles deram. Hoje tem uns filtros, mas não segura a coisa. Mas vamos lá. De volta ao texto do Sr. Herc, o Google tomou a decisão de não remover. O Google faz parte da canalha? Faz. O Google tomou a decisão de não remover a referência de nenhuma das páginas em questão, explicou a Autoridade de Proteção de Dados, que considerou a empresa responsável por uma violação grave ao recusar-se a desassociar as páginas relacionadas à denúncia de assédio, porque os fatos não foram provados, são antigos e provavelmente têm sérias repercussões para o autor da denúncia. Sim. Como a questão as queixas de assédio são falsas, são totalmente falsas, o certo seria tirar. Porque é uma lei, aí é uma coisa falsa. Só que a prática desse ethos está tão entranhada que, por exemplo, nós tivemos recentemente um caso no Corinthians,
meu time, em que o Google foi. O Google. O Cuca. Parecido, Google, Cuca, é a mesma coisa. Em que o técnico Cuca fizeram o assassinato de reputação dele, não nas redes sociais, mas na TV. Chamaram aquele monte de feminista de quinta categoria, aquela mulherada peluda e nojenta, para ficar falando mal dele, de uma denúncia de assédio que eles inventaram, porque ocorreu um estupro, acho que eles estavam na Suíça, um grupo de jogadores, e a vítima falou que o Cuca não estava. A vítima ela falou, esse não estava. E eu acho interessante eles ignorar a opinião da vítima. Nesse caso, que outro dia teve uma mulher que foi estuprada por 500 caras e deram o número exato, 500 caras, ela contou um por um. E quem achasse estranho, estava errado. Você não pode questionar. Agora, um caso em que a vítima, a própria vítima enfiou o dedo na cara do cara, falou, esse cara não esteve aqui, não foi ele, não tem do que se falar. O que o Cuca deveria ter feito, na minha opinião, como ele tem em posse, contratado um escritório de advocacia fudido e metido processo em cada uma dessas jornalistas peludas que falaram que ele era um estuprador. Porque ele já tinha na mão o quê? O laudo jurídico, a questão jurídica, onde a vítima o inocentava, falou, não foi ele não esteve nesse grupo. Mas você vê, isso foi um assassinato de reputação que eu não entendi até hoje. Deve ter coisa por trás aí, mas nós vamos tratar disso mais na sequência. Por que eu acho que tem coisa por trás? Vamos lá. Ademais, o Google foi negligente, dado que a empresa tinha evidências da irrelevância e dos fatos desatualizados, declarou o presidente da Câmara de Litígios, Helge Heymans, que conduziu o processo. Essa decisão é histórica para a proteção de dados pessoais na Bélgica, não apenas pelo valor da pena, mas também porque garante a proteção completa e eficaz do cidadão, seja mantida em casos relacionados a grandes grupos internacionais, como o Google, que possui uma estrutura muito complexa, afirmou Helge Heymans. Já o presidente da Autoridade de Proteção de Dados da Bélgica, David Stevens, realçou que a decisão não é apenas importante para cidadãos belgas, mas é também uma prova da ambição de proteger melhor a privacidade online em colaboração com parceiros europeus, o que exige ações concretas contra os atores ativos em nível mundial. Ou seja, como um membro da União Europeia, a Bélgica tem de aderir às regras da comunidade. Como é sabido, a União Europeia é o ursal deles. Então, eles se baseiam naquilo que se chama de canalice, ou filha da putagem, em que os comunistas se utilizam do assassinato de reputações para destruir a vida de seus opositores e, posteriormente, querem criar leis que coíbam o assassinato de reputação com o fim de proteger a sociedade, o que, no fim, visa conter a liberdade de expressão de todos, até de quem não faz uso desse expediente, a direita. E aqui vamos entender bem a coisa. É aquilo ali, qual que é o objetivo deles? É calar os opositores. A direita. Todo mundo, qualquer moleque de 5 anos sabe. Contudo, como eles não conseguem fazer uma lei, que o sonho deles é fazer uma lei. O pessoal da direita tem que calar a boca. Esse o sonho deles, é uma lei. Lei não sei o quê. O pessoal da direita é obrigado a calar a boca. Esse é o sonho. Mas como eles não podem fazer, eles criam o quê? Uma triangulação. Você tem um obstáculo, você triangula, faz uma tabela para ultrapassar este obstáculo. Obstáculo, o que é? Que eles não podem mandar o pessoal calar a boca diretamente. Embora aqui no Brasil tem uns juízes que o façam. Mas eles triangulam. Eles criam um problema, como no caso desse cidadão, o senhor X. E aí dá para ver que eles precisam de um motivo, claro, para fazer a triangulação. O caso do Cuca, que eu citei, eu achei estranho, mas tinha algo por trás. Eu fiquei pensando, o que será que tinha por trás? Talvez eles quisessem atingir alguém relacionado ao Cuca, provavelmente. Por quê? Há alguns anos, eu não vou citar nomes aqui, mas
todos os casos que envolvem regulação, principalmente de internet, antigamente era da TV. Né? Lembra da época do Ratinho, que eles queriam regular a TV por culpa do Ratinho? O Ratinho também fez um serviço bom também. Fez um serviço bom, mas não pode. O cara tem liberdade de expressão, eles não podem mandar o cara calar a boca diretamente, então eles tentam indiretamente. E pegaram o Ratinho para Cristo, e o Ratinho deu muito motivo, vamos falar a verdade. O Ratinho também foi bem inteligente nessa época. Contudo, há alguns anos, uma moça se suicidou. Um caso famoso. E o que aconteceu? Ela passou a ser massacrada na internet por uma rede aí, inclusive famosa, que é de uma cantora que morreu, filha de um cantor aí. Uma mulher que diz que é cantora, filha de um cara que diz que é cantor. Canta porra nenhuma. É tudo panfleteiro político. E o que aconteceu? À época, eu achei o ataque a essa moça na internet sem sentido, parecido com o Cuca. Aí, o que eu falei? Deve ter algo por trás. Deve ter algo por trás. E, no afã de tentar justificar a regulação das redes sociais, eles acabaram soltando o quê? Que essa moça tinha problemas psicológicos, ela era uma suicida em potencial. Sim, ela foi escolhida a dedo. Eles a escolheram a dedo. Falou. Até a dedo que faz, a gente destrói essa moça através do assassinato de reputações e há uma grande chance dela se suicidar. O que ocorreu? Eles apostaram nisso, apostaram no pior e conseguiram. E eu não duvido que eles tenham colocado gente na orelha dela falando, você mata, você não tem saída, só morte. Eu não duvido. E aí ela se matou e começaram a falar do quê? Regulação das redes sociais. Contudo, eu fiz a seguinte pergunta. Como é que esses meios de mídia, esses órgãos do consórcio, obtiveram o prontuário médico dela, sendo que isso é de sigilo dela, da família dela? Como é que eles obtiveram isso? Como é que eles tiveram acesso a um dado que é sigiloso, que ela era uma suicida em potencial? Que ela tinha uma série de problemas psicológicos, e que o suicídio estava dentro de uma das possíveis rotas de fuga dela. Ou seja, ela foi escolhida a dedo, foi massacrada e foi levada ao suicídio. Ou seja, eles triangularam. Eles fizeram a triangulação. Essa gente aí, nós temos que entender que essa gente aí é doente. Eles estão num patamar, assim, os líderes deles, a cúpula deles, da nova ordem mundial que manda, eles entendem da transcendência, mas eles põem na cabeça dessa gente cretina que não existe Deus, que não existe outro mundo, ou seja, eles veem o outro como um objeto, eles objetificam o outro, e gostam de acusar a direita de fazer isso, eles objetificam o outro, se aquela moça vai morrer ou não, eles não estão nem aí, eles montam no cadáver da pessoa e ficam lá sambando em cima do caixão da pessoa. Vídeo que fizeram na pandemia, por exemplo. O que a rede funeral fez em cima do caixão do Ayrton Senna. Eles não creem na transcendência, eles veem. Tanto é que eles falam que o homem é um macaco, o homem é um animal, e o animal não tem alma. Não existe alma, isso é invenção. Isso tudo foi inventado. Tudo foi uma grande invencionice. Não acredite que o outro é alma. E se o outro é um objeto, é só transformá-lo de uma natureza viva em uma natureza morta, como fizeram com essa moça. E o que vieram em seguida? Chamaram em seguida o tal da regulação das redes sociais. Agora estão tentando de novo, aí vocês estão vendo, presta atenção. Eles não podem mandar a direita calar a boca diretamente. Então eles buscam vias indiretas. Através do quê? Da objetificação das pessoas. Transformar a pessoa de uma natureza viva em uma natureza morta não é nada para essa gente. Ok? E dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa, onde eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade. Esse livro, menino
veste azul e menina veste rosa. Apesar da Damares estar nos decepcionando muito, aí no Senado eu ainda gosto muito dela, e essa frase que ela disse que escandalizou o consórcio deste livro aqui se materializa. Pode dar para a criançada, que a criançada vai adorar. Aí tem o meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester, para os adultos, e o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem a link da Boutique do Cuesta para você comprar a sua beca de conservador para as manifestações com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí, Gico Booking, propriedade estigmatizada, almas perdidas. Pra você entender essa questão da lei do esquecimento, que ela parece boa, mas ela é uma grande armadilha no frigir dos ovos. Aí, a história secreta da campanha das sombras que salvou as eleições de 2020, a desinformação, como eles se valeram desse expediente do assassinato de reputações para tentar destruir Donald Trump, só que eles deram um tiro pela culatra, porque o Trump voltou mais forte ainda, igual acontece com o nosso amado presidente Jair Bolsonaro. E aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservadora, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo Denilson. Próximo evento, Denilson, todos os carros. Próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa. O Tempo Segundo Bernardo Soares, no sábado, dia 28 de março de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 28 de março de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa. O Tempo Segundo Bernardo Soares. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!